Daí pessoal, eu estou iniciando mais um projeto aqui, dessa feita, do meu amigo Antônio, que tem um terreno de 10 metros de frente por 40 metros de profundidade, totalizando 400 metros quadrados. Eu fiz esse vídeo semana passada, onde o terreno é complicado. As leis e normas da cidade para construir são rígidas. E eu estou falando isso como contraponto desse terreno do Antônio, que é bem mais favorável, assim como as leis e normas da cidade. Nesse caso, a taxa de ocupação é de 70%, representado em vermelho, que é a área que posso construir, equivalente a 280 metros quadrados, e que eu decido depois o formato de acordo com o prédio, desde que mantendo os 280 metros quadrados. Outra exigência é a área permeável, representada aqui em verde, de 80 metros quadrados, já que tem um índice de 20%, que assim como a taxa de ocupação, eu posso variar seu formato. E incrivelmente, não existe afastamento nem recuo obrigatório nesse terreno, o que é sensacional e vai permitir um melhor aproveitamento. Eu pretendo fazer algo assim, que estará dentro da taxa de ocupação e respeitando a área permeável. O fato mais crítico é que num terreno de 10 metros de frente como esse, o estacionamento já está no limite e qualquer coisa pode inviabilizar, porque o carro precisa de 4,60 a 5 metros para estacionar e 5 metros para manobrar, sendo que ocupa toda a parte de baixo do lote para esse fim. E como temos kitnet acima, pilares podem atrapalhar e inviabilizar tudo. E a solução para isso é que os pilares fiquem bem divididos nas extremidades e no meio, sendo que esse espaço, que é de quase 5 metros, e por conta disso é aconselhável adicionar esse pilar entre eles. Aconselhável por conta da obra no geral, porque vai ter kitnets acima. E eu não estou falando por falar, isso passou pelo crivo do Douglas, que é meu colega aqui, engenheiro e calculista de mão cheia. Segundo ele, mesmo que pareça um exagero de pilares, isso tornará a obra mais barata, porque dessa forma, esses pilares seguem para os andares superiores, possibilitando pilares menores, de 20 por 30, por exemplo. Assim como vigas que também podem ser de 20 por 30. Numa estrutura mais simplificada, porque é a mesma em todos os andares, afetando inclusive as sapatas, que também podem ser menos robustas e com menos aço. E o corredor fica na frente, em balanço, com a escada aqui, onde a pessoa sobe, acessa o corredor e depois as kitnets. Que, como eu disse, é a configuração de estrutura mais barata, rápida e fácil de fazer, considerando o prédio como um todo. Mas que, ao meu ver, tem esse probleminha, digamos assim. Esses pilares entre cada carro, no dia a dia, não vai ser muito agradável, embora esteja dentro das regras, respeitando os espaços mínimos de vaga. Tem até mais, já que aqui poderia ser de 2,40, sendo que tem 2,80. Ainda assim me parece que dá uma atrapalhada aqui no meio. Mas como vimos, eles estão aqui principalmente por conta das kitnets acima. Veja que eu preciso deles nas kitnets. Mas para eliminá-los aqui abaixo, eu preciso aumentar esses pilares que ficam, que antes eram de 20 por 30.
agora precisa pilares de 20 por 40. Além dessas vigas, agora de 20 por 60, com possíveis reforços nas sapatas também. Sendo que, apesar de termos eliminado os pilares do meio, aparentemente diminuindo a estrutura, esses pilares, vigas e sapatas reforçados tendem a tornar a estrutura mais cara do que anteriormente. É difícil ter o valor antes de finalizar o projeto e fazer todos os cálculos. Mas se aqui tu gasta 100 mil para fazer, esse vai dar 115, 120 mil. Ou seja, um acréscimo de até 20%. Mas eu acredito que é um gasto necessário e que vai trazer muito mais qualidade para o prédio. Precisa sempre pensar ao longo do tempo e como o uso do imóvel impactará as pessoas e o próprio imóvel. Por exemplo, com o passar dos anos, talvez teu imóvel fique conhecido como bom, mas o estacionamento é ruim. Tudo o que não está bem resolvido na obra passa a ter muita importância depois, até mais do que os pontos positivos. Por isso esse é um gasto a mais, mas que valorizará a obra. E para cima segue igual, só precisa do reforço abaixo. Mas como podemos ver, tem esse espaço aqui. Eu poderia fazer kitnets maiores acima, avançando elas até onde posso. Porém, aqui no estacionamento eu não posso ter pilares aqui na passagem. E dessa forma, precisaria pilares aqui nessa parte, com sapatas, além dessas vigas que atravessam o terreno. Agora sim, dando apoio para essas kitnets. Onde podemos ter a funcionalidade do estacionamento e ainda assim kitnets maiores. Porém, essa estrutura extra e mais reforçada aumentaria bem mais o valor. De modo que, na minha opinião, não vale a pena kitnet maior pelo gasto a mais nesse caso. Porque se aqui eu gastei 100 mil e aqui 120 mil, aqui vai para 200 mil rapidinho. O engenheiro diz que vai para mais de 200 mil nesse caso. Então, há de se ponderar e cabe ao Antônio avaliar a situação. Se opta pela estrutura 1, mais simples, porém com um estacionamento mais complicado, a estrutura 2, que pode custar até 20% a mais, mas que nesse caso do estacionamento me parece valer a pena, ou a estrutura 3, que além do estacionamento ok, pode-se ter kitnets maiores, mas que pode aumentar em até 100% o valor gasto, se comparado com a primeira opção. E para facilitar a escolha, vamos ver a kitnet que cada estrutura proporciona. Como essa da estrutura 1, que é igual à estrutura 2. Uma kitnet de 32 metros quadrados, o que está ótimo em termos de tamanho. Com as seguintes medidas, dá uma olhada na planta baixa com medidas aí. E com essa disposição de móveis, como dá para ver na planta decorada. E na estrutura 3, daria uma kitnet maior, agora com 37 metros quadrados. E essa disposição diferente das paredes. Veja as medidas. Aqui tu pode ver como mobiliar a kitnet, de acordo com essa configuração de espaço. É uma kitnet mais bacana, maior, ótima ventilação cruzada, iluminação natural, tudo aqui flui melhor, mas vai gastar consideravelmente a mais para fazê-la. Antes de finalizar, eu trouxe essas opções para o Antônio avaliar e decidir, e de acordo com a estrutura escolhida, eu finalizo o projeto com o restante dos detalhes na próxima semana. E claro que eu conto com a tua visita para ver como ficou. E um dos objetivos de mostrar os projetos aqui também é de colher opiniões, dicas, críticas, que sempre ajudam e colaboram com os projetos. E eu e o Antônio contamos contigo para deixar aquela sugestão especial. E manda um salve aí também para aproveitar. Tem vários projetos na fila por fazer e todos estão programados e a caminho.
Segura aí que o teu já vai chegar. Eu posso até demorar, mas eu não falho. Até logo mais.